Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, dando sequência aos vídeos sobre as emoções e os impactos das emoções na realidade do investimento, né, e em bolsa de valores e tudo mais, eu trouxe aqui para vocês 6 princípios da economia comportamental que podem vir a impactar a sua tomada de decisão, tá bom? Então vamos lá, eu vou exemplificar os princípios e explicar um pouco deles para vocês. O primeiro princípio é que as pessoas tendem a escolher a melhor opção, mas às vezes falham, né? Os erros ou falhas são previsíveis. Tomadores de decisão mais experientes tendem a tomar melhores decisões, tá? Então, a melhor exemplificação disso é o efeito Dunning-Kruger, que é o quê? Isso daqui é biologia humana. Isso aqui não é opinião, tá? Isso aqui é fato. As pessoas tendem a se comportar conforme esse gráfico. Então, ela sabe pouco do conteúdo, mas tem um pico de confiança. Esse pico é chamado de o pico da ignorância, tá? Que é aquele cara, e a maioria das pessoas, em diversos assuntos, estão nisso aqui, que é o quê? Achar que sabe tudo, sem de fato saber, entendeu? E aí, quando a pessoa começa a desenvolver uma certa humildade, ele cai desse pedestal ignorante, tá? Ele vê que ele não sabe quase nada e ele começa a se desenvolver, tá? Até chegar ao momento que ele sabe muita coisa, mas que ele é humilde o bastante para continuar aprendendo, entendeu? Então, de fato, esse aí é o primeiro princípio. O segundo princípio são que os indivíduos se importam com pontos de referência. Aí aqui tem um exemplo, não vou ler para vocês, vocês podem ler aí, mas é natural do ser humano, psicologicamente falando, buscar referências, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o seu primeiro aporte na bolsa seja de R$ 100 e daqui a algum tempo o seu próximo aporte vai ser de R$ 10.000, tá? Por mais que R$ 100 seja inexpressivo no montante de 10 mil, o resultado que você tiver com R$ 100 vai impactar na sua decisão dos 10 mil. Tá? E isso é um ponto de referência. Tá? O grande investidor tal comprou tal ação. Você vai lá e compra sem estudar. Ponto de referência. Ah, não, mas o cara é bom, sabe mais que eu, vou lá fazer igual ele. Entendeu? Se fosse fácil assim, todo mundo era rico na Bolsa de Valores. Então, cuidado. Busque o conhecimento genuíno, não o apoio a pontos de referência, tá bom? Terceiro princípio, ele é autoexplicativo, as pessoas têm problemas de autocontrole, né? E aqui o exemplo é quem nunca ou quem não conhece aquela pessoa que na virada do ano tem aquele tanto de projeto, dieta, não sei o que, fazer mais exercícios, juntar dinheiro, comprar tal coisa, e juntar dinheiro para comprar tal coisa, entendeu? E pouquíssimas pessoas cumprem esses acordos com ela mesma, né? As pessoas têm problema de autocontrole e isso é da natureza humana. Para você se livrar disso aqui, você precisa estudar muito, evoluir muito como pessoa e a sua mente, tá? O quarto princípio, as pessoas se preocupam bastante com seus ganhos materiais, mas nem por isso deixam de se preocupar com as intenções, ações e ganhos do outro. Isso aqui é a coisa mais fantástica que tem dentro de economia comportamental e eu entendo que é esse princípio que leva a várias emoções, como por exemplo inveja, tá? Como por exemplo no Instagram você ficar se comparando aos outros, tá? Esse princípio se aplica a todas essas emoções. E aqui tem um exemplo claro. Um doador vai doar algum dinheiro, tá? Para a pessoa A. E a única exigência que ele faz é a pessoa A. O negócio é o seguinte. Você vai dividir com a pessoa B. E a pessoa B tem que concordar com a divisão. Se a pessoa B não concordar com a divisão, tá? Você tem que me devolver o dinheiro. Então, ou a pessoa B concorda ou vocês perdem tudo. Se você parar para pensar dessa ótica, qualquer troca, qualquer divisão é extremamente lucrativa para ambos os lados, tá? Porque a pessoa A vai ganhar e a pessoa B vai ganhar.
Tá? Mas quando a gente vê as possibilidades, que são infinitas, e aqui eu citei 5, né? A possibilidade que dá mais garantia de acerto é 50-50. Entendeu? Então, se A dividir meio a meio com B, é garantido que vai dar certo. Enquanto que isso não é o natural para as pessoas se pensar. A maioria das pessoas que estão na situação de A vão pensar nas outras hipóteses, né? Que ela se beneficia em cima de B. O que gera de B uma reação que ele não acha justo A se beneficiar dele. E isso é um comportamento, isso é da natureza humana. Mesmo que as duas pessoas vão ganhar com essa situação, B não concorda com A ganhar mais. E A, na verdade, não quer que B ganhe o mesmo tanto que ele. Entende? Então, esse é um outro princípio comportamental que a gente tem que tomar cuidado na nossa vida. E se você for parar aí para pensar, talvez você encontre na sua vida muitas vezes, né, inúmeras vezes, que você age com esse comportamento, tá? Em vez de buscar a humildade intelectual e ser feliz com o ganho do outro, assim como ela é essa pessoa aqui que é feliz com o ganho do amigo, ó. Essa de 50-50, entendeu? É essa pessoa aqui que fala, pô, é justo dividir meio a meio eu e ele, tá? E isso é um comportamento de uma minoria das pessoas. Então, beleza. Quinto princípio. Muitas vezes a troca de mercado elimina a influência de fatores psicológicos. Mas mesmo assim, esses fatores podem influenciar os mercados. O que ele quer dizer com isso? Um bom exemplo para falar sobre isso aí são as grandes bolhas, né? Então, por exemplo, a bolha da tecnologia nos anos 2000, que foi surgiu as empresas da internet lá nos Estados Unidos e uma grande quantidade de pessoas foi comprando empresas da internet sem saber, porque a internet é o futuro, as empresas que estão na internet não vão prosperar e não sei o quê. Se você pegar o gráfico lá do SP500 nos anos 2000, se não me engano, da Nasdaq, né, que é a de tecnologia lá do ano 2000, você vai ver uma queda absurda, tá? Por quê? Porque as pessoas estavam comprando coisas que não sabiam, entendeu? E não entendiam, mas estavam naquele viés ali de referência de ter que comprar, porque é o futuro, tá? E na crise de 2008 também, toda bolha é assim, tá? Então entenda da seguinte maneira: emoções influenciam no mercado. Ponto final. Comportamento humano influencia no mercado. Entenda o comportamento humano para que quando o mercado agir emocionalmente, você possa aproveitar. Então, por exemplo, é normal um fundo que tem mais de 10 shoppings de altíssima qualidade valer a metade do que vale os imóveis? Né? Quer dizer, você vai comprar R$1 pagando 50 centavos, isso faz sentido. E você, além de pagar 50 centavos no R$1, você ainda está ganhando um negócio de graça, que são shoppings, né? Você não está comprando só o imóvel, você está comprando participação no lucro das vendas que tem ali, você está comprando as empresas trabalhando lá, entendeu? Porque esse imóvel não é só imóvel, ele tem um uso, e você é remunerado pelo uso dele também. Entendeu? Então, de certa forma, você está pagando 50 centavos por R$1 e ainda ganha um negócio de brinde. Entendeu? Então, é uma barganha absurda. E o que causou isso? Um fator psicológico. A obrigação dos shoppings de ter que fechar por um período. Entendeu? Com esse evento aí de 2020 que a gente não pode citar, de ordem de saúde pública. E o sexto princípio, na teoria, limitar as opções das pessoas pode protegê-las de vieses cognitivos, mas na prática, governos extremamente paternalistas são impopulares e têm um desempenho misto, né? Faltou um M aqui também. Bom, a partir desse princípio você pode tirar duas conclusões. Primeiro, que proteger as pessoas não funciona, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você que está assistindo estar atento a esses princípios e não cair nessas roubadas. Mas muita gente vai ver o vídeo e vai cair. Até porque não tem autocontrole. E a gente também pode entender isso na questão
do não cabe a você proteger os outros. Porque a maioria das pessoas não querem ser protegidas. E eu tenho certeza que essas palavras têm um certo impacto para você, por exemplo. Todo mundo tem aquele parente que, na sua percepção, ele faz algo de errado e você dá conselhos e ele tá nem aí pro seu conselho, entendeu? Então, porque de fato as pessoas não querem outras pessoas mandando nelas ou protegendo elas, tá? Então, eu costumo dizer para meus amigos, quando acontece alguma coisa ruim, eu falo, cara, alguma coisa ruim na vida deles, né? Cara, isso era necessário para você. Entenda por quê, tá? Então, o cara passou por um término lá, tá triste porque a namorada terminou com ele, ou o namorado terminou com ela, e não sabe por quê. Cara, tem um porquê, entendeu? Sempre tem um porquê e aprenda com isso, entendeu? Essa é a beleza da vida, inclusive. Aprender com seus erros. Com certeza é uma das coisas mais interessantes que a vida pode nos proporcionar. E no mais é isso. Queria te agradecer por ter ficado até aqui. Espero que esse conteúdo tenha tido algum impacto na sua vida. Deixa o like, comente e compartilhe com quem possa vir a se interessar. Obrigadão.